bom nós estarmos juntos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, já entrando na conclusão do Evangelho de São João. Nós vamos agora estudar o último capítulo. E tenho certeza que esse estudo bíblico foi uma bênção, um esclarecimento da parte de Deus para nós do caminho que nós devemos fazer. E é exatamente isso. A Bíblia, ela faz isso em nós, na nossa alma. Ela nos alimenta, mas ela também nos posiciona espiritualmente diante daquilo que nós devemos viver e experimentar. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos. Nós estamos agora no último capítulo de São João, do Evangelho de São João. Anota aí, João capítulo 21, versículos de 1 a 14. João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Vamos ler o texto e meditá-lo. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram uma rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estava longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Nós podemos colher um ensinamento muito profundo nesse epílogo do Evangelho de São João, nesses últimos versículos que nós iremos estudar especificamente agora, de 1 a 14. Veja só, depois disso, versículo 1, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O que aconteceu ali naquele mar? O primeiro chamado. Então aqui nós já podemos entender, Jesus quer lembrá-los do primeiro chamado, da escolha. Jesus os escolheu ali, Jesus os chamou ali para que eles fossem seus apóstolos. Vamos lá. Manifestou-se deste modo, e aí João começa a narrar. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. E eles responderam: Nós também vamos contigo. Então, o eu vou pescar. O que era a pescaria em relação a Pedro e alguns desses apóstolos? Era a profissão antiga. Era como se eles estivessem voltando às realidades do passado. Aqui nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de profissão. Nós estamos falando de algo que poderia estar ainda ali no coração dos discípulos. Olha, já o Senhor morreu, a gente já o viu ressuscitado, mas
a gente vai voltar à vida anterior. Experimentamos o Senhor, trazemos essa marca, vamos dar testemunho para quem estiver ao nosso redor. Então eles voltam. E aí os outros dizem, nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. A frustração de fazer a vontade própria, a frustração de fazer realidades, coisas que não estão dentro do plano e do projeto de Deus para nós, muitas vezes nos causa frustração. Eles eram pescadores, eles sabiam direitinho como que era o mar. Ali naquele mar existia o peixe chamado peixe de Pedro, que era tilápia. Quando a gente vai lá na Terra Santa e come o peixe de Pedro, é uma tilápia deliciosa, do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Então nós vamos perceber aqui a frustração. A gente se frustra quando a gente está fora da vontade de Deus. A gente se frustra quando a gente não faz a vontade de Deus. Então eles viveram uma pescaria frustrante. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes, filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, Jesus vai se manifestar a eles. Jesus vai até a beirada da praia, eles não conseguem enxergá-lo. Depois nós vamos ver aqui para frente que era só 100 metros. A gente imagina que aqui é uma cegueira espiritual. Eles não estavam conseguindo enxergar que era o Senhor. E muitas vezes a gente também entra num estado de cegueira espiritual quando a gente está concentrado em nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, para o nosso eusismo, sabe? Para aquele egocentrismo, aquela coisa que muitas vezes nos afasta daquele que é o projeto de Deus. Eles lançaram uma rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aí começa o milagre. Aí começa o entendimento. Olha, não serão vocês, eu farei por meio de vocês. Nós evangelizadores precisamos entender isso. E aí nós saímos do medo, saímos do fechamento. É Jesus que faz por meio de nós. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O discípulo que Jesus mais amava, sensível, percebia. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, estava nu, e lançou-se à água. Estava nu, estava sem a graça, estava fora daquilo que era o projeto de Deus. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. 153, alguns estudiosos vão dizer, que era um número de cidades, de nações no mundo naquele tempo. Então, eles eram pescadores de homens e tinham que ir ao mundo inteiro para pregar a boa notícia, para pegar o evangelho, para ensinar. Jesus estar em terra significa a estabilidade da vida nova que ele veio trazer. A vida natural, ela tem a sua instabilidade, mas a vida sobrenatural, ela nos dá a estabilidade, a certeza de que quando a vida natural, a bios, ela falir, faltar, existe a zoe, a vida espiritual, a nossa alma, ela é eterna. Jesus nos dá estabilidade, Jesus é a nossa estabilidade, Jesus é a sua estabilidade. Isso nós precisamos perceber. A rede não se rompeu, é exatamente o milagre, é exatamente a graça, é a ação de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Versículo 12, Jesus disse-lhes, vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão, lhes deu e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Peixe, pão, relembra a multiplicação dos pães,
dos peixes, 2 multiplicações dos pães e dos peixes, milagre. Agora ele está mostrando para eles, vocês são pescadores de homens, vocês não são pescadores de peixes. Da mesma maneira, eu vou levá-los a experimentar a multiplicação. Eu vou levá-los a experimentar a multiplicação. Vamos escolher a mensagem de Deus para hoje. É Jesus quem nos traz a estabilidade neste mundo. Não é o dinheiro, não são as pessoas, o nome respeitado por todos, mas o Senhor. Ele nos escolheu, somos seus discípulos e devemos entender que o apostolado, ou seja, o testemunho de Cristo e do seu reino, terá sempre a eficácia da presença dele, constante, e do seu agir em todas as circunstâncias. A nós cabe a total confiança. Ele nos chamou para que sejamos pescadores de homens. Ah, padre, eu não sei falar, eu não sei pregar. Viva o Evangelho e a sua vida vai ser uma pregação. Mas testemunhe, conte para as pessoas a sua experiência com o Senhor e você vai ver, a pesca vai ser milagrosa, porque é Jesus quem opera o milagre e é Ele que age naqueles que se disponibilizam a ser pescadores de homens. Vamos rezar? Senhor, obrigado por esse grande sinal que a palavra nos traz. Há frustração quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós escolhemos a nossa vontade, mas há abundância e milagre quando nós nos submetemos à sua vontade. A indicação que o Senhor dá. Hoje, diante do Senhor, eu quero dizer com todo o meu coração, eu quero ir na direção da sua vontade. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero assumir aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para a minha vida e eu sei que é o Senhor quem fará por mim e quem realizará através de mim. Obrigado por essa certeza. Obrigado pela estabilidade que o Senhor nos dá, pela sua paixão, morte e ressurreição. A estabilidade da certeza da eternidade. A estabilidade da certeza da sua companhia em cada momento. A estabilidade da certeza de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então faz na minha vida, faz na vida dos meus irmãos essa obra. Faz com que nós sejamos capacitados a dar testemunho do Senhor, a dizer que Tu és o Senhor, o Salvador, e a pescar os peixes que o Senhor colocar para que nós os pesquemos milagrosamente na eficácia da obediência, na eficácia da sua palavra, na eficácia da sua presença que nos acompanha todos os dias até o fim do mundo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Confia na presença, confia no chamado, avance, dê testemunho e Deus fará por meio de você, Deus fará na sua vida e através de você. Porque foi Ele que te escolheu. E quando Ele volta ao Mar da Galileia, Ele volta para lembrar a escolha dos seus apóstolos, mas para lembrar-nos também, a mim e a você, que nós fomos escolhidos, separados, eleitos, para dar testemunho de nosso Senhor. Deus abençoe você e sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.